Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonas Sonza Tibulo e estou aqui para apresentar o capítulo 6 e o capítulo 7 do trabalho de estatística pedido pelo professor Guilherme. Iniciaremos com o capítulo 6. O capítulo 6 trata de distribuição de probabilidade e, inicialmente, ele fala sobre a distribuição de Bernoulli. Vamos começar contextualizando a distribuição de Bernoulli. Na verdade, essa ideia é bem simples. Se nós fizermos um experimento, basicamente esse experimento vai ter dois resultados: ou o sucesso ou o fracasso. Todo experimento que tiver apenas sucesso ou fracasso como resultado vai se encaixar automaticamente na distribuição de Bernoulli. Eu coloquei um exemplo aqui para contextualizar essa ideia. Vamos levar em consideração uma avaliação. Temos 5 opções nessa avaliação. Qual a probabilidade de no chute eu acertar ou errar essa questão? Então, se formos levar em consideração, ela se encaixa na distribuição de Bernoulli, porque nós temos a probabilidade do acerto, que seria de uma questão para as 5 opções, e temos também a probabilidade do erro, que seria o fracasso, que nesse caso vão ser de 4 para 5 questões. Vou contextualizar a distribuição de Bernoulli através de fórmulas para ficar mais claro. Temos aqui o exemplo de sucesso e de fracasso. Então vamos ter o P x1, que vai representar o nosso sucesso, e o x2, que vai representar o nosso fracasso. Então, para o sucesso, nós vamos ter o P, e para o fracasso, nós sempre vamos ter o 1 menos a probabilidade total, que vai resultar no nosso Q. O Q vai ser a nossa probabilidade de fracasso. Contextualizando, vamos demonstrar aqui no... Começa agora. Contextualizando o nosso exemplo anterior, temos aqui o nosso P, probabilidade de acerto, que vai ser uma questão para 5. Então, o nosso P vai ser 1, Nosso Px1 vai ser 1. A nossa probabilidade de erro, se nós pegarmos o 1, que vai ser a nossa probabilidade de acerto, menos a nossa probabilidade total, que vai ser 5, nós vamos ter o resultado de 4. 4 vai ser a nossa probabilidade de erro em relação às 5 opções que nós temos nessa questão. Vamos falar um pouco sobre a distribuição uniforme, que seria o nosso segundo conteúdo. A distribuição uniforme ela é basicamente uma distribuição de probabilidades contínua. Ela é considerada uma das mais simples de se conceituar dentro desse mundo das probabilidades contínuas. A probabilidade de você gerar um ponto em um intervalo contido no espaço amostral, que pode ser o espaço de um gráfico, por exemplo, o espaço demarcado de um gráfico, ela é proporcional ao tamanho do intervalo, visto que na distribuição uniforme ela é igual para qualquer valor de x, dentro do espaço que nós estamos considerando. Vamos a um exemplo. Temos aqui um intervalo de 30 a 40. É óbvio que esses valores eles poderiam estar dentro de um gráfico, por exemplo. Não é o caso aqui. Para formarmos a equação, nós temos que entender que o nosso f de x ele vai ser 1 quando o x estiver no intervalo de 30 a 40. Caso contrário, caso o x ele não está no intervalo de 30 a 40, que é o intervalo fornecido a nós pela eventual questão, nós teremos o valor de 0. Vou mostrar uma exemplificação aqui de um cálculo. Então, queremos saber qual que é a porcentagem de valores maiores do que 37. Como é que a gente calcula isso? Inicialmente, vamos pegar o valor total, o nosso intervalo que nós queremos calcular, que seria 40 menos 37. Vai dar um intervalo aí de 3 valores.
E vamos fazer vezes o nosso intervalo geral, que seria 1 sobre 10, né? 40 menos 30 fica 10 e temos o 1. Calculando isso, nós vamos ter 3 décimos. Esses 3 décimos vão corresponder a 30%. Então, o nosso intervalo de valores que são maiores do que 37 correspondem a um total de 30% do nosso intervalo total. Vamos ao nosso segundo e último exemplo. Temos aqui o x como sendo maior do que 34 e o x como sendo menor do que 36. Queremos achar a porcentagem dos valores que nós teremos nesse intervalo em relação ao nosso intervalo total. Então, inicialmente, vamos pegar o 36 menos 34, que vai dar 2 décimos, né? Porque vamos continuar mantendo o nosso intervalo de 40 menos 30. E vamos fazer igual à conta anterior, multiplicar esses 2 décimos pelo nosso intervalo de 1 décimo. O resultado, obviamente, vai continuar sendo 2 décimos, ou 20%. Então, 20% corresponde ao nosso intervalo de 36 a 34 em relação ao valor total que nós temos nesse meio. Vamos para o conteúdo de distribuição binomial. Na teoria das probabilidades, basicamente, a distribuição binomial é a distribuição da probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência de várias tentativas, né? Cada tentativa ela tem exclusivamente um resultado relacionado a duas probabilidades, né? Que seriam o sucesso ou o fracasso. Cada tentativa é independente das demais, então ela é própria. E basicamente a distribuição binomial, ela tem como ideia você calcular o número de sucesso, não é fracasso, em uma sequência de várias tentativas. Então é como se fosse você pegar, como nós estudamos antes, a distribuição de Bernoulli. É como se fosse você colocar a distribuição de Bernoulli em sequência. Você calcular a probabilidade da sequência de vários acertos, um atrás do outro. Vamos às explicações de como funciona a fórmula da distribuição binomial. Temos aqui uma pergunta: qual a probabilidade de acertarmos 3 questões no chute dentre 4 questões ou alternativas totais, certo? Basicamente, nós vamos iniciar a nossa fórmula com alguns valores. Temos aqui o n ele representa o número de repetições. No caso, o número de repetições seria o nosso número total de questões, que seriam 4 questões. Temos uma outra variável se apresentando aqui, a variável k. O k ele representa o número de sucessos. Nosso número de sucessos que nós queremos calcular são de 3 questões. E temos a nossa variável p. O p basicamente representa a probabilidade de sucesso. Relembrando que essa probabilidade de sucesso ela é dada por questão. Então, levamos em consideração que nós temos 4 questões. Cada questão vai ter 5 alternativas. Então, a nossa probabilidade de acerto ela vai ser de 1/5, porque nós teremos uma questão correta para 5 alternativas diferentes, ou 4 incorretas. Aqui no resultado, eu acabei substituindo as respectivas letras descritas aqui na fórmula por seus respectivos valores. E acabou gerando um resultado de 0,025%. Realmente é um resultado baixo, porque nós estávamos buscando a probabilidade de acertarmos 3 questões de 4. Só que relembrando, é no chute, então nós não temos como no chute ter um resultado alto quando se trata de uma grande taxa de acerto.
Em nosso quinto conteúdo, temos a distribuição de Poisson. Basicamente, ela é uma distribuição de uma probabilidade discreta de uma variável aleatória, né? Pode ser uma variável x, y, que satisfaça as seguintes condições. Então, o experimento ele deve consistir em calcular o número de vezes em que um evento, né, independente do evento, vai ocorrer em um intervalo. Esse intervalo pode ser o tempo, uma área, um volume e assim por diante. Temos uma segunda característica, que é a probabilidade desse evento ocorrer é a mesma para cada intervalo. Também o número de ocorrências em um intervalo ele não vai ser dependente do número de ocorrências em outro intervalo. Então, os intervalos, no quesito ocorrência, eles podem se diferenciar. Temos aqui a fórmula sendo exemplificada para a seguinte questão. 3 pessoas adquirem um seguro a cada hora, em um determinado banco, agência, enfim. Qual seria a probabilidade de, nessa mesma hora, serem vendidos 4 seguros? Então, um seguro a mais do que é de costume, de média. Teremos aqui o início da fórmula com o nosso e, que vai ser aquele valor fixo que eu comentei antes, de 2,71. Vamos ter o e elevado a menos 3, porque esse menos 3, o menos 3 vai ser o nosso parâmetro médio, que seria o parâmetro de pessoas que adquirem, no caso, este seguro em média dentro da seguradora, vezes a nossa média elevado a 4, que seria o número total de vendas aí que nós tivemos nessa determinada hora, que foi a nossa hora diferente, digamos assim. Tudo isso nós vamos dividir pela nossa variável aleatória, que vai ser também o nosso 4, que seria o nosso número de seguros que queremos calcular nessa hora. Então é uma fórmula bem fácil de se aplicar. Para esse caso aqui nós tivemos um resultado de 16,8%, um resultado exato. Então podemos ver que realmente é uma questão bem simples de ser feita. Eu vou inicialmente citar alguns exemplos de o que seria a distribuição geométrica na prática, alguns exemplos dos quais eu já elenquei aqui nos slides. Então, por exemplo, tentativas são repetidas até se alcançar o sucesso, independente do que você está tentando buscar, né? Pode ser a tentativa aí de você talvez conseguir fazer um investimento, você fazer uma prova, por exemplo, até ser aprovado. Ou tem aqui um outro exemplo, em uma urna você ficar pegando cautelas, né? Uma cautela atrás da outra, até você pegar a cautela que realmente interessa, que é a que você está buscando. Antes de demonstrar um exemplo, acho que vai ser importante mostrar a fórmula e como se calcula a distribuição de Poisson. Nesse caso aqui temos o p de x e temos algumas variáveis um tanto quanto diferenciadas aqui. Essa variável aqui, ela vai significar o nosso parâmetro média. Teremos também a variável e, que vai ser um número irracional aproximado a 2,71. Eu gosto de comparar esse número com o π da matemática. O π ele é um valor aproximado também, e é um valor que ele não vai mudar de questão para questão. Então, nesse caso aqui, teremos um valor fixo de questão para questão. E teremos também o x como sendo uma variável aleatória. Vai ser uma variável que vai ser demonstrada, que vai ser pedida em cada uma das questões. Obviamente que eu já vou falar sobre ela a seguir. Temos aqui a fórmula para calcular a distribuição geométrica. É uma fórmula relativamente curta, pequena, onde teria 2 componentes principais. Inicialmente temos o P, que é basicamente a probabilidade de você obter sucesso, e temos o Q.
o que ele vai ser a probabilidade de você não obter sucesso. Vamos ver um exemplo para entender melhor como funciona realmente essa fórmula. Vamos a um exemplo. Sabemos que 30% dos fregueses que entram em uma loja realizam a compra de um produto, né? Qual é a probabilidade da primeira venda ocorrer exatamente com o quarto freguês? Aplicando a fórmula, nós temos aqui o P de 4, que nós queremos saber a respeito do quarto freguês, que vai ser igual a... Então, inicialmente, temos que ver qual que é o nosso P, ou a nossa probabilidade de sucesso. Podemos ver aqui que é 30%, então já elencamos aqui o 0,30. Vezes o Q. O que seria o Q? O Q ele seria a nossa probabilidade de não obter sucesso, ou probabilidade de fracasso. Então ela é automaticamente o valor que vai sobrar de 100%, que seria 70%, ou 0,70. Elevado a... temos o x menos o 1. O x é exatamente o freguês que nós queremos, né, obter. Então ele vai ser o quarto freguês. Nós queremos saber aqui qual é a chance, a probabilidade da primeira venda ocorrer exatamente com o quarto freguês. Então seria elevado a 4 menos 1. Menos 1 daí é padrão da própria fórmula. Fazendo este cálculo, nós teremos um resultado de 10,29% de chance da primeira venda ocorrer exatamente com o quarto freguês. Então vamos para um exemplo. Temos 10 bolas em uma caixa, 4 brancas e 6 vermelhas. Se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de ocorrerem 2 bolas vermelhas? Então nós queremos retirar 3 bolas dessa caixa e queremos saber a probabilidade que pode ocorrer nessas 3 bolas, 2 que nós retirarmos ser bolas vermelhas. Vamos lá. Aqui temos a fórmula. Eu vou explicar basicamente o que é cada um dos valores dentro da fórmula. O nosso n, no caso o nosso n grande, ele vai ser o nosso valor total de bolas, então que seriam 10, né? É o número total que nós temos dentro da caixa. Teremos o nosso K, que vai ser a quantidade de bolas vermelhas, seriam 6 bolas vermelhas. Vamos ter o nosso n pequeno, que é o número do experimento. Então, no caso, nós vamos retirar 3 bolas de dentro da caixa. Então, o nosso n pequeno vai ser 3. E vamos ter também o nosso x, que seria o número de bolas que nós queremos, o número de bolas vermelhas que nós queremos. Então, dessas 3 que serão retiradas de dentro da caixa, nós vamos querer que 2 sejam bolas vermelhas. Deixa eu formular, montar essa conta aqui que já vai dar para entender melhor. Então vamos lá, a gente inicia a conta já aqui montada. E eu vou explicar como é que se faz o procedimento dela. Aqui temos o 6 sobre 2, mas na verdade não é 6 dividido por 2. Nós vamos fazer a combinação do número 6 com o número 2. Eu não vou explicar como faz a combinação, porque isso você consegue na calculadora, já vai sair o resultado rapidinho. Daí teremos a combinação de 6 com 2 vezes o 10 menos o 6, né? Então, esse 10 menos o 6 que vai dar 4, a gente divide ele por 3 menos o 2, que vai ser 4 dividido por 1. Vamos lá. A 4 combinação com 1, na verdade, né? Porque aqui não é divisão no caso. Então vamos lá. A combinação de 6 com 2 ela vai resultar no valor de 15. Vezes a combinação de 4 com 1. O 4 com 1 você nem precisa fazer a combinação, sempre que o número for 1 ele vai resultar no numerador, que vai ser 4. E nós vamos dividir tudo isso, então no caso 15 vezes o 4, nós iremos dividir pela combinação de 10 sobre 3. A combinação de 10 sobre 3 ela vai resultar em 120. Vamos para a distribuição hipergeométrica. Eu já quero começar frisando que ela é muito semelhante à
distribuição binomial, porém ela tem algumas diferenças, né? A binomial ela assume uma probabilidade de sucesso, sendo constante essa probabilidade de sucesso a cada vez que você retira um elemento de determinado local. É como se fosse com uma certa reposição. Já a hipergeométrica, nós vamos trabalhar sem essa reposição. Nós vamos basicamente calcular a probabilidade de x sucessos em uma população de vários elementos. E a probabilidade dentro dessa população de vários elementos, a probabilidade de sucesso, ela vai ser distinta ou diferente a cada retirada que você fizer dentro desses elementos. A combinação aqui de 10 sobre 3, resultamos em 120 e temos a combinação do restante do cálculo que resultou em 15 vezes o 4. Se nós fizermos a conta 15 vezes o 4, nós vamos ter 60, nós vamos ter o valor de 60. Daí vamos dividir pela combinação de 10 sobre 3, que vai ser 120, e nós teremos um resultado de 50%. Então, nós teremos uma chance, uma probabilidade de, nessas 3 retiradas de bolas, nós temos uma probabilidade de 50% de 2 dessas bolas serem da cor vermelha. Como nosso próximo conteúdo, temos a distribuição normal. Inicialmente eu quero ressaltar a importância desse conteúdo ser estudado, talvez um dos exemplos até o momento mais importantes para se estudar, de todos aí os modelos que nós vimos no vídeo. Ele é muito utilizado em diversos setores da indústria, comércio, natureza, dentre outros. Talvez um dos modelos aí dos quais nós estudamos que tenha uma relevância prática, de certa forma, muito maior, em um nível muito mais elevado. Eu quero demonstrar o funcionamento da distribuição normal na prática, porque eu acredito que vai ser muito mais fácil de se entender. Começa aqui, 15 segundos. Na distribuição normal, nós teremos a utilização deste componente, desta imagem, que parece um sino. Em teoria, essa imagem ela teria que ser simétrica. Obviamente que aqui no exemplo não está muito simétrico, porque é um desenho feito à mão, então acaba não dando essa resposta. Temos aqui um corte como sendo o nosso meio ou a nossa média. O valor deste gráfico da distribuição normal, ele sempre vai ser 1. Automaticamente, se nós temos o nosso corte no centro deste sino, nós teremos a divisão de 0,5 para um lado, metade para um lado e metade para o outro lado. Vamos iniciar o nosso capítulo 7 falando sobre amostragem probabilística e não probabilística. Inicialmente, vamos começar com a probabilística, explicando qual que é o seu conceito. Basicamente, essa amostragem ela tem o seu uso principal quando você busca uma amostra no qual todos os respondentes do universo tenham uma probabilidade, digamos, superior a zero, independente de ser uma probabilidade mínima ou não, de serem selecionados para participar de uma determinada amostra, ou responder a um questionário de pesquisa, por exemplo. Falar sobre a amostragem não probabilística, explicar mais ou menos a sua ideia. Basicamente, essa plataforma ela trabalha com uma metodologia de amostra que trabalha com a probabilidade off, digamos assim, porque a escolha dos respondentes ela não vai seguir um modelo aleatório. Não vai existir um controle estatístico de representação do universo pesquisado na amostra que você está fazendo, por exemplo. Mesmo que você tenha um cuidado na categorização da base dos respondentes e qualidade na veracidade das respostas, você vai acabar não tendo esse controle estatístico. Mas onde que ocorre a inexistência desse controle estatístico, por exemplo? Na verdade, é bem simples. Pensa em um método onde você tem ali uma pesquisa, um questionário que você tem que fazer um autopreenchimento, por exemplo.
Você vai colocar ali um número X de candidatos com algumas perguntas e cada um vai responder as suas perguntas dentro da pessoalidade. Então, eles não vão responder as suas perguntas baseadas em um coletivo, por exemplo. Se formos levar em conta, uma das principais diferenças entre esses dois métodos é que nas amostragens não probabilísticas, nós não vamos poder garantir um cálculo de margem de erro, por exemplo. O uso da amostragem não probabilística ocorre as probabilidades de conhecimento e seleção da sua amostra e quando elas são completamente desconhecidas. E você não vai ter uma base para cálculo do universo ou erro amostral. Nosso segundo exemplo vai ser da amostragem aleatória simples, inclusive faz jus ao seu nome, talvez seja uma das mais simples de se explicar. Ela é correspondente a uma amostra de elementos retiradas ao acaso de uma determinada população na qual você está fazendo um experimento. Ou seja, cada indivíduo vai ser escolhido completamente ao acaso e cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Então, você vai ter ali um total de indivíduos que você vai querer fazer esse experimento e a escolha dos indivíduos que você vai chamar para fazer o experimento vão ser escolhas completamente ao acaso. Como nosso terceiro exemplo, falaremos da amostragem aleatória estratificada. Como o seu próprio nome diz, ela basicamente tira extratos. Deixa eu explicar melhor o que seria isso. Existem, por exemplo, fatores que podem dividir uma população de uma determinada amostra, dividir essa população em grupos, dividir em estratos, né, com tamanhos diferentes. Então, nem todos esses grupos vão ser iguais. Eles podem variar. E esperamos que as medições de interesse elas variem entre esses diferentes estratos. Então, você vai ter diversos grupos, cada grupo vai ter um tamanho diferente, né? Pode ter um tamanho diferente, e você vai fazer a retirada de amostra através dessa divisão de grupos. Então, fica muito claro que esse tipo de amostra, ele de certa forma é completamente o contrário do que seria uma amostra simples, levando em consideração as explicações que já foram fornecidas. Agora nós vamos aprender algumas técnicas para retirada de amostras, começando com a amostragem sistemática. Ela é basicamente um tipo de amostragem probabilística que você vai fazer uma seleção aleatória desde o primeiro elemento para a amostra. Daí, após o primeiro elemento, você vai selecionar os itens subsequentes. Nessa seleção, você vai utilizar intervalos fixos ou sistemáticos até chegar ao tamanho total da amostra desejada. Falar um pouco sobre as distribuições normais, iniciando com a frequência relativa. Essa frequência relativa ela é basicamente uma forma de realizar uma análise de dados por meio de uma comparação. A frequência ela é um dado com a porcentagem que aquele dado representa, né, em relação a todos os dados que você coletar, todos os outros dados que você coletar. E ela é bem simples de se calcular, nós precisamos encontrar a frequência absoluta, que é o número de vezes que um dado apareceu na questão a qual você está fazendo, no grupo que você está calculando, e você pega e divide esse valor pelo total de dados obtidos. Então, pelo valor de 100% dos dados que você obteve até o momento. O segundo exemplo se dá com a variância. Vamos, por exemplo, ter em mente um conjunto de dados. A variância ela vai ser a medida de dispersão que vai mostrar basicamente o quão cada dado, cada valor desse conjunto vai estar distante do valor central ou do valor médio, como preferir chamar.
Quanto menor você tiver o valor dessa variância, mais próximo os valores vão estar da média. Mas quanto maior ela for, mais distante os valores vão estar desta média, do valor médio. Vamos para o nosso quarto exemplo, seria a amostragem múltipla. Ela é uma inspeção por amostragem, na qual, após cada amostra que você inspecionar, ou após cada amostra ser inspecionada, você vai tomar uma decisão sobre aceitar o lote ou o grupo que foi inspecionado, sobre não aceitar esse grupo, ou sobre você simplesmente inspecionar outra amostra. Então, essa ideia de multiplicidade, ela vem justamente de você ter opções para fazer a escolha, você não está preso a um modelo fixo. Nesse momento, iremos falar sobre a distribuição de amostras teóricas. Teremos a T de Student. Ela é uma distribuição de probabilidade teórica. Ela vai ser simétrica, campaniforme e semelhante a uma curva normal padrão. Só que, como nós podemos ver na imagem, ela vai ter algumas curvas mais largas, digamos assim. Uma de suas principais características, pelo menos ao que eu pude perceber, é que ela pode gerar valores mais extremos que uma simulação normal, por exemplo. Ela vai ter um único parâmetro V a definindo, e esse parâmetro ele vai caracterizar a sua forma e o número de graus de liberdade. Quanto maior for esse parâmetro, você vai estar mais próximo da normalidade, digamos assim. Nosso próximo conteúdo é a distribuição Q², ou, se você preferir chamar, distribuição x². Seria basicamente a mesma coisa, com denominações diferentes. Ela é uma das distribuições mais utilizadas em estatística inferencial, principalmente para você, fazer a realização de testes quando você tem um x², quando você tem um expoente. Esse teste ele vai avaliar quantitativamente a relação entre o resultado de um experimento que você fizer com um determinado grupo e a distribuição esperada para o fenômeno. Nesse caso, nós podemos ter estimativas antes de realizar o experimento. Essa distribuição ela vai poder, através de seus cálculos, confirmar ideias, confirmar estimativas e apresentar resultados, ou talvez até confirmar resultados. Essa próxima distribuição talvez tenha um nome um pouquinho mais incomum, é a distribuição F de Snitker. Ela é uma distribuição de probabilidade contínua e, para exemplificar essa ideia, eu trouxe um gráfico. Nesse gráfico você tem a ideia de continuidade, de continuismo. Não tem gigantescas variâncias, por exemplo, na sua composição. Ela surge como uma distribuição nula da estatística de teste, mas notadamente na análise de variância, como o teste de F, assim também podendo ser chamada. E teremos a média, que talvez seja, dentre esses três conteúdos apresentados, o mais simples de todos, mas nem por isso é menos importante.
Em estatística, eu diria que a média ela é definida como um valor que demonstra uma concentração de dados em uma determinada distribuição, em um grupo que você está calculando. Talvez um ponto de equilíbrio das frequências de um histograma, por exemplo. Ela também pode ser interpretada como um valor significativo em uma lista ou em qualquer lista de números aleatórios, por exemplo.